Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Você já sentiu que há um segredo nos bastidores dos nossos eventos globais? Hoje, estamos mergulhando em um reino onde história, finanças, tecnologia e política se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Aperte o cinto enquanto exploramos cativantes descobertas que revelam como as decisões feitas décadas atrás e as recentes tendências globais podem ser apenas pedaços de um grande quebra-cabeça em evolução. A economia. Você já se perguntou se o seu dinheiro foi projetado por uma elite secreta? Vamos começar com a espinha dorsal da nossa economia moderna. Em 1913, o Federal Reserve foi criado, um banco central que muitos acreditam ter sido elaborado por um grupo de influentes financiadores. Avançamos rapidamente para o pós-Segunda Guerra Mundial, e o Acordo de Bretton Woods reformulou as políticas monetárias internacionais. Esses desenvolvimentos não eram apenas sobre estabilizar moedas após tempos turbulentos. Eles também lançaram as bases para um sistema financeiro rigidamente controlado. Críticos apontam que o poder concentrado em algumas instituições permitiu orientar a política econômica em escala global, às vezes às custas da independência local. Imagine se cada dólar, euro ou iene em sua carteira fosse uma pequena peça de um quebra-cabeça elaborado, projetado por alguns poucos selecionados. Isso não é fantasia. É como o nosso mundo financeiro foi estruturado. Os debates e estudos sobre a banca central revelam uma história de fundo fascinante, que vai muito além da simples economia. Grupo Bilderberg. O que acontece atrás dessas portas trancadas em reuniões secretas? Retratado como um retiro anual, onde líderes mundiais influentes, banqueiros e grandes magnatas dos negócios se reúnem a portas fechadas, o Grupo Bilderberg foi estabelecido em 1954. Embora afirme ser apenas um fórum para discutir questões transatlânticas, sua confidencialidade estrita provocou especulações sem fim. Nenhuma agenda oficial é divulgada, e os participantes, de ex-presidentes a magnatas globais, permanecem envoltos em mistério. E se essas reuniões forem mais do que apenas conversas educadas? O histórico documentado confirma que algumas das pessoas mais influentes do mundo estão na lista de convidados, alimentando teorias de que podem estar silenciosamente preparando o terreno para grandes mudanças nas políticas globais. Se você enxerga isso como um evento de networking estratégico ou um encontro secreto de poder, a mística do Bilderberg faz surgir uma pergunta intrigante. Até que ponto o nosso futuro é decidido por trás dessas portas trancadas? Tratados internacionais. Mais do que simples acordos amigáveis, os tratados moldaram o cenário global de maneiras profundas. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas surgiram como um farol de esperança para um mundo mais pacífico. No entanto, à medida que as nações se reuniram para criar tratados destinados a promover a cooperação, um padrão curioso começou a surgir. Muitos desses tratados, relacionados ao desarmamento, direitos humanos ou proteção ambiental, exigem que os países abram mão de parte de sua soberania. Embora essa colaboração tenha levado a avanços notáveis no direito internacional e na ajuda humanitária, alguns críticos argumentam que essa centralização pode ser um passo em direção a um mundo governado por uma única autoridade abrangente. A verdade é que os tratados globais alteraram para sempre a forma como as nações interagem, misturando cooperação com uma dose de compartilhamento de poder. Esse processo pode ser apenas um prenúncio de uma tomada de decisão global mais unificada. É um equilíbrio delicado entre segurança coletiva e independência nacional, um quebra-cabeça que continua a evoluir. O Big Brother. Observando você mais do que você imagina. No mundo de alta tecnologia em que vivemos, a vigilância está em toda parte, mesmo que nem sempre seja visível. Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos deram a governos e empresas privadas ferramentas sem precedentes para monitorar as atividades do dia a dia.
Pense nos milhares de câmeras de CFTV espalhadas pelas grandes cidades, no smartphone sempre presente no seu bolso, rastreando sua localização, ou no sofisticado software de reconhecimento facial utilizado em espaços públicos. Embora essas medidas sejam apresentadas como essenciais para a segurança e eficiência, elas também geraram um intenso debate sobre privacidade e liberdades civis. A realidade é que a tecnologia de vigilância avançou tão rapidamente que muitos de nós estamos vivendo em um verdadeiro panóptico digital. Projetos documentados, desde sistemas de segurança até iniciativas de cidades inteligentes, mostram que nossos movimentos, hábitos e até preferências pessoais estão sendo registrados em bancos de dados massivos. Em uma reviravolta moderna, o Big Brother está de olho em tudo, o que nos leva a uma questão inquietante. Em que momento a segurança se transforma em vigilância? Comissão Trilateral. Quem realmente detém o poder nos bastidores? Você já ouviu falar da Comissão Trilateral? Fundada em 1973 por figuras proeminentes da América do Norte, Europa e Ásia, essa organização foi criada para fomentar o diálogo entre as principais potências industriais. Embora seu objetivo declarado seja melhorar a cooperação global, a existência desse clube de elite tem gerado inúmeros debates. Críticos argumentam que seus membros, que vão desde ex-chefes de Estado a CEOs influentes, exercem um poder considerável sobre a economia internacional e as políticas globais. As reuniões privadas da comissão, ao longo dos anos, frequentemente abordaram questões que ressoam com o conceito de uma nova ordem mundial. Se esses debates impulsionam mudanças globais, ou são apenas sessões de brainstorming de alto nível, o fato é que a Comissão Trilateral é um jogador real e formidável na formação do nosso mundo. A combinação de estratégia econômica e planejamento político nesse círculo de influência faz surgir uma pergunta inevitável. Existe uma mão invisível guiando os eventos globais? Bases militares. As bases militares são mais do que simples postos de defesa. Quando se pensa em alianças militares como a OTAN, a imagem principal é a de proteção e dissuasão. No entanto, um olhar mais profundo sobre a história dessas alianças revela uma complexa rede de acordos secretos e operações encobertas que vão além da cooperação militar convencional. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas nações se uniram não apenas para afastar ameaças, mas também para projetar poder e influência ao redor do mundo. Por trás da face pública dos exercícios conjuntos e pactos de defesa, existem casos documentados de bases não divulgadas, compartilhamento de inteligência e até intervenções secretas. Essas redes sugerem que o papel dos militares vai além da simples proteção de fronteiras. Eles também funcionam como uma ferramenta para manter uma certa ordem global. Seja por meio de programas de treinamento ou missões clandestinas, o lado oculto das alianças militares nos leva a reconsiderar a verdadeira extensão de sua influência nos assuntos mundiais. Políticas ecológicas. As políticas ecológicas fazem parte de um grande plano? A mudança climática é, sem dúvida, um dos desafios mais urgentes do nosso tempo. Mas você sabia que os acordos ambientais globais podem ter implicações muito além de simplesmente salvar o planeta? Veja o Acordo de Paris, por exemplo. Um pacto histórico no qual quase todas as nações se comprometeram a reduzir as emissões de carbono. Embora o objetivo seja mitigar os impactos climáticos, esses marcos também envolvem grandes revisões nas políticas nacionais. Críticos apontam que essas mudanças radicais frequentemente exigem que os países se conformem a padrões internacionais, às vezes à custa da autonomia local. O que torna esse cenário ainda mais fascinante é a complexa teia de negociações financeiras, compromissos econômicos e transferências tecnológicas que sustentam esses tratados. Não se trata apenas de plantar árvores e reduzir emissões. É a criação de uma abordagem padronizada de governança que pode, um dia, se expandir para outros aspectos da sociedade. A cruzada ambiental, embora essencial, pode ser um vislumbre de como a governança global
pode evoluir de maneiras inesperadas diante de uma crise global. Crise global. Nos aproximamos de um overlord digital? A pandemia virou nosso mundo de cabeça para baixo, provocando mudanças dramáticas na forma como os governos operam e como as sociedades funcionam. Uma das mudanças mais notáveis foi a rápida adoção de medidas de saúde digital, como passaportes digitais de vacinas, aplicativos de rastreamento de contatos e sistemas de monitoramento online implementados em alta velocidade para gerenciar a crise. Embora essas ferramentas tenham ajudado na luta contra o vírus, também estabeleceram um precedente para uma tecnologia mais centralizada no controle da saúde pública. Emergências sanitárias têm sido historicamente usadas para justificar medidas extraordinárias, e a pandemia não foi exceção. Sob a bandeira de proteger a saúde pública, os governos introduziram sistemas que agora parecem prontos para permanecer por muito tempo, mesmo após a crise diminuir. A convergência da tecnologia digital com a política de saúde durante esse período levanta questões interessantes e, por vezes, inquietantes sobre o equilíbrio entre segurança pública e liberdades individuais. É um lembrete vívido de que, embora trágicas, as crises também podem acelerar transformações sociais e políticas de maneiras inesperadas. Carteira digital. A carteira logo será controlada por forças digitais invisíveis. Imagine um mundo onde o dinheiro se torna obsoleto e cada compra é rastreada em um livro-razão digital. Isso não é ficção científica. Já está acontecendo. Bancos centrais ao redor do mundo estão explorando moedas digitais, com alguns países até pilotando suas próprias versões, como o Yuan digital na China. Esse é um excelente exemplo de como uma criptomoeda controlada pelo governo pode oferecer uma supervisão sem precedentes sobre as transações. A promessa das moedas digitais reside em sua eficiência, segurança e capacidade de agilizar a atividade econômica. No entanto, há um lado oposto. Com todas as transações registradas, governos e instituições financeiras poderiam obter uma visão íntima de nossos hábitos de consumo, estilo de vida e escolhas pessoais. A transição do dinheiro físico para o digital está levantando preocupações entre defensores da privacidade, que temem o potencial de uma vigilância econômica excessiva. Se as moedas digitais levarão a uma economia mais transparente ou a um instrumento de controle aprimorado, continua sendo um dos debates mais fascinantes do nosso tempo. Gigantes da tecnologia. Gigantes secretamente detêm as chaves das nossas vidas digitais. Nossas vidas cotidianas agora são dominadas por um punhado de gigantes da tecnologia: Google, Facebook, Amazon, Apple, YouTube. Essas empresas não apenas fornecem aplicativos e serviços, mas também criaram vastos impérios que coletam, analisam e, às vezes, até compartilham nossos dados pessoais. Sua influência se estende muito além do digital, afetando a política, a cultura e a economia global. Considere o burburinho em torno da Grande Reinicialização, um termo popularizado pelo Fórum Econômico Mundial que sugere uma transformação da sociedade em resposta à crise. Embora a Grande Reinicialização tenha como objetivo criar uma economia mais sustentável e inclusiva, a discussão frequentemente se sobrepõe ao medo de que poderes corporativos e governamentais estejam se fundindo para moldar todos os aspectos de nossas vidas. A intrincada dança entre os gigantes da tecnologia e as autoridades estatais, seja por meio de acordos de compartilhamento de dados públicos, parcerias privadas ou esforços de lobby, pinta um quadro de um mundo onde nossas pegadas digitais não são apenas coletadas passivamente, mas ativamente usadas para orientar políticas futuras. É um paradoxo digital. As próprias ferramentas que nos conectam também podem ser as que, silenciosamente, escrevem nosso futuro.